Ô, professor, eu queria lhe perguntar algo que muita gente tem me mandado mensagem hoje, desde cedo, e durante o final de semana também, falando: olha, eu continuo utilizando o X, porque o meu não foi bloqueado. Eu tô conseguindo postar e eu tô vendo muitas postagens. Por exemplo, o debate, essa baixaria toda que a gente estava falando até agora, tudo isso está lá no X. E muita gente que me mandou mensagem, que pede até para não falar o nome, que tá com medo de tomar uma multa, né? Mas diz o seguinte, e eu tô vendo que as mensagens, elas são favoráveis a Pablo Marçal e mensagens contra Alexandre de Moraes em sua maioria. Bom, duas questões aí, professor, até pela sua experiência. Por que o X ainda segue funcionando no Brasil e pessoas que não estão usando o VPN, né? Por que ainda segue funcionando no Brasil? Qual é a brecha que tem aí? E essas pessoas que estão abrindo, entrando e até postando, elas podem ser penalizadas? Vamos lá, Fabiola. Com relação às pessoas que ainda têm acesso, ou elas estão utilizando uma conexão de uma empresa que ainda não fez o bloqueio, lembrando que são 20 mil operadoras no Brasil. O presidente da Anatel havia informado agora no final de semana que o bloqueio tinha ocorrido em 96% dessas empresas e desses usuários. Então, 4% ainda realmente vai ter acesso, porque a operadora ainda não conseguiu, questões técnicas mesmo, realizar o bloqueio. E se ela usar Starlink, que é a empresa de Elon Musk também, ela vai ter acesso porque a Starlink prometeu não cumprir essa decisão judicial. Então, realmente é uma parcela, lembrando que a gente está falando de próximo a 200, 250 mil usuários de Starlink no Brasil, eles terão acesso livre e ilimitado. Como a ordem judicial de bloqueio é para as empresas, para a Anatel e para a operadora, se o usuário, por uma questão de problema da operadora, conseguir utilizar, não tem problema nenhum, não serão multados. A decisão judicial expressa fala que quem usar subterfúgios para desviar o bloqueio. Agora, se o seu aplicativo ainda não foi bloqueado, se seu acesso ainda é permitido, pode usar tranquilo, pode fazer suas postagens, porque você não será punido e não está cometendo nenhuma ilegalidade. A mesma coisa acontece para quem viaja, para quem está fora do Brasil, pode usar o X normal. Muita gente me questionou, falou, Durso, eu estou vendo alguma emissora de TV, algum órgão do jornalismo da imprensa publicando, eles estão usando VPN? Eu falei, não necessariamente. Pode ser que eles tenham uma sede fora do país e essa sede vai continuar alimentando normalmente. Não há ilegalidade nenhuma de postar no X se você tem acesso liberado. E lembrando que a Anatel já intimou a Starlink para cumprir a decisão judicial e nós temos dois possíveis caminhos pela frente. O primeiro seria pela Anatel, e aí prometeu já instaurar uma medida administrativa para que se puna a Starlink se não fizer o bloqueio como determina a decisão judicial, podendo chegar à cassação da concessão. Segundo caminho possível para essa história da Starlink, se ela também descumprir as decisões judiciais de fazer o bloqueio do X em sua plataforma, né, em suas conexões, ela começa a ir num caminho muito parecido com a X, de descumprir decisões judiciais do Supremo, podendo chegar, depois de multas diárias e outras medidas coercitivas, à suspensão judicial das suas atividades. Então a gente tem que Ô, acompanhar também o como que professor. fica isso. Professora, a gente está falando sobre os usuários. Eu até estou recebendo print aqui de pessoas que ainda estão com acesso no Twitter e estão dando uma olhada nos políticos. Por exemplo, Pablo Marçal, e aí isso se une aos outros comentários falando sobre o conteúdo que está no Twitter nesse momento, que é muito favorável a Pablo Marçal. Pablo Marçal segue postando no Twitter. A última postagem dele faz mais ou menos 2 horas que Pablo Marçal postou no Twitter. Os outros candidatos não seguem postando. Ele pode ser penalizado por isso, professor? Como que a gente vê aí essas contas oficiais sendo utilizadas neste momento? Pode haver algum tipo de benefício, por exemplo, para Pablo Marçal para ele continuar fazendo isso? Tem alguma irregularidade aí no meio? Fabiola, a gente não pode ter a responsabilidade presumida, a culpa presumida ou a violação presumida. A gente tem que ter a prova da violação. O Pablo Marçal, como qualquer um aqui no território nacional, pode simplesmente pegar o seu login e sua senha, encaminhar para alguém que está fora do território nacional e pedir para que essa pessoa faça as postagens. Só é possível punir o candidato, uma pessoa física, o usuário, se realmente ele estiver burlando via VPN, como proíbe, por enquanto, a decisão judicial que se manteve com essa votação de hoje.
Para que se tenha punição, precisa-se comprovar a utilização da VPN ou outro meio de subterfúgio para burlar, desviar o bloqueio. Enquanto não há essa comprovação, presume-se a inocência, presume-se que a pessoa está utilizando de alguém no exterior ou que, de alguma forma, conseguiu fazer a postagem sem violar a decisão judicial. Professor, eu queria fazer uma pergunta exatamente para o senhor sobre isso. A gente tem visto, não só políticos, mas, por exemplo, meios de comunicação, a própria Folha de São Paulo ou o Poder 360, que estão postando no X, utilizando seus correspondentes internacionais. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, apesar de tecnicamente correta, porque tem a violação do Código Civil Brasileiro, do Marco Civil da Internet, ela isolou o Brasil de debates globais importantes, porque tem líderes mundiais que postam decisões no X, né? Ele é essa plataforma de comunicação. Não tem dois direitos aí se contrapondo? O direito dos usuários e dos brasileiros de se comunicarem e de participarem desse fórum de informações? Tem sim, Raquel. Esse é o grande ponto de crítica e muitos elogios e muitas críticas dessa situação. Choque de direitos. De quem o direito prevalece? Dos 20 milhões de usuários, ou da plataforma, ou da aplicação da lei? Como que fica tudo isso? E isso não há previsão legal. Na verdade, essa é uma interpretação que o juiz, no final, define, e o ministro do Supremo tem até um poder maior para fazer essa decisão quase que final. Então, o choque de direitos acontece sempre. Muita gente está falando, isso aí está censurando, etc. Mas toda decisão judicial tira a liberdade. O indivíduo que é condenado à prisão, ele perde o direito a ir e vir. O indivíduo que é condenado a ter o seu perfil banido, ele perde o seu direito de se manifestar naquele perfil. A decisão judicial normalmente tolhe direitos. Essa é a punição que o Estado, inclusive, prevê. A questão é que aqui a suspensão afeta terceiros, que seriam os usuários. E aí, Raquel, vai depender da interpretação. Tem gente que fala que é como uma empresa aérea que vende os bilhetes e não cumpre a regulamentação da ANAC. Se essa empresa aérea não cumprir a regulamentação da ANAC, não pode voar. E aí o passageiro que comprou a passagem é afetado? É. E como que ele fica? Fica sem voar porque a empresa aérea precisa cumprir a lei, como a rede social também. Então, por essa interpretação, realmente se mantém a suspensão. Por isso que a votação na primeira turma e depois, quem sabe, até no plenário, vai reprisar o que os ministros entendem do direito mais importante aqui. Se é a soberania, se é o respeito ao judiciário ou seria o direito desses 20 milhões de usuários. Vai depender da decisão Professor, judicial. o senhor